Louvado seja o nome santo de Jesus. Amados, peguem vossas mãos a Bíblia Sagrada e abram-na comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8 e o versículo de número 27. Quem pode dar glória a Deus aí? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8 e o verso de número 27. É o texto que nós vamos meditar neste dia. Eu não tenho dúvidas que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Quantos acreditam que Deus tem uma palavra aos nossos corações? Dê glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8 e o verso de número 27. Os amados encontraram, queiram confirmar, dizendo amém. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Amém? Levanta a tua mão, a Bíblia para o céu, e diga: Senhor Jesus. O mais forte que puder, diga: Senhor Jesus, eu creio no poder da sua palavra. Diga: fala comigo, Senhor. Mais forte, fala comigo, Senhor. Eu necessito ouvir a tua voz. Podei-vos assentar, e aos que tiverem razões para ser grato a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus aí de vitória. Mas é para Jesus mais forte, batendo palma e dando glória a Deus. Batendo palma e dando glória a Deus. Amados, quando Jesus fez esta pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ele estava em um ambiente que eles criam e cultuavam-se vários deuses. Para entender o motivo desta pergunta, você precisa ver todo o capítulo de número 3. Ele está dividido em no mínimo 5 períodos. O primeiro período do capítulo, os fariseus, eles estão pedindo a Jesus que fizesse um sinal do céu. Para quê? Para que eles pudessem crer que de fato ele era o Cristo, que de fato ele era o Messias. Na segunda parte no segundo período deste versículo, Jesus, ele está dizendo e alertando aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Que fermento é esse? A mente dos fariseus estava tomada de um fermento que eles criam em Jesus apenas a partir do que Jesus fazia. E Jesus não faz porque ele é Deus. Ele é Deus, por isso ele faz alguma coisa. E Jesus está advertindo. O terceiro período deste texto, Jesus, ele está curando um cego em Betsaida. E este cego em Betsaida, ele, ao ser curado por Jesus, ele vai ver apenas os homens parecidos como árvores. E a visão dele está turva, porque não há um discernimento daquele cego, mesmo depois que Jesus havia o tocado. Chegamos então no último período que encontramos Jesus Cristo, ele levando todos os seus discípulos a Cesareia de Filipe. E por que este ambiente? Eu já disse que nesse ambiente cultuava-se vários deuses, e o romano, ele tem essa cultura
de servir ao Deus que é mais poderoso. Então logo os romanos, quando eles precisavam de casar, eles iam para o Deus do casamento, Deus do amor, ofereciam um sacrifício e dizia: eu preciso me casar. Agora que casou, eles vão cultuar a outro Deus dizendo: agora que eu casei, eu preciso de uma casa. Vai para o Deus imobiliário e pede uma casa. Agora que recebeu uma casa, vai dizer: casei, recebi uma casa, eu preciso de um carro. Vai para o Deus da prosperidade e pede um carro. Assim era a convivência que eles tinham. Tudo o que eles necessitavam, eles tinham um altar para oferecer sacrifício e receber então aquilo que eles desejavam. E com isso, a cultura deste ambiente é que não existia apenas um único Deus supremo, não existia apenas um único ser que era Senhor sobre todas as coisas. Jesus, vendo tudo isso, ele vai levar os discípulos para esse ambiente, aonde se cultua vários deuses. E a pergunta que Jesus vai fazer aos discípulos não é tendo dúvida da sua identidade. A pergunta que Jesus vai fazer aos seus discípulos não é tendo dúvida de quem ele era, porque Jesus não tinha nenhum complexo identitário. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a missão dele, mas ele vai fazer a pergunta para tentar entender aquilo que os homens estavam acreditando que ele era, aquilo que os seus discípulos entendiam o que ele era. E lá em Cesareia de Filipe, ele vai perguntar, quando os seus discípulos estão todos reunidos: olha, discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Quando vocês andam por aí, qual é a informação, qual é a notícia, qual é a nomenclatura que me dão? O que estão dizendo que eu sou? E os discípulos, ouvindo a multidão, vai declarar a Jesus o que os homens diziam que ele era. Ora, Senhor, uns estão dizendo que tu és Elias. Ora, Senhor, outros estão dizendo que tu és João Batista. Ora, Senhor, outros estão dizendo que o Senhor é só mais um dos profetas. Porque, sinal por sinal, os profetas também haviam feito. O Senhor está fazendo muitos sinais. Os profetas também fizeram. Porém, os discípulos estão ali respondendo a pergunta de Jesus. E Jesus seguramente vai ter uma decepção, porque ele não era apenas mais um dos profetas. Mas é claro e é notório, é fácil perceber a percepção que a multidão tem em virtude de quê? De que eles estavam acostumados a levantar altares para adorar a deuses que não era um único Deus. Eles tinham um Deus para cada necessidade. E aqui mora um perigo muito grande. Aqui mora um perigo extraordinário de você se relacionar com Jesus a partir do que ele faz e não a partir do que ele é. E quando Jesus percebe que as pessoas, a multidão, estavam dizendo apenas quem ele era a partir do que ele fazia, o que ele vai dizer? Ele vai emparedar os seus discípulos e vai perguntar-lhes: já que a multidão está dizendo isso, eles tudo bem, mas e vocês que andam comigo? E vocês que participam da ceia comigo? E vocês que já comem do meu corpo e bebem do meu sangue? Quem vocês dizem que eu sou? Este momento é um momento que em Cesareia de Filipe vai haver um silêncio ensurdecedor. Seguramente João olha para Tiago, Tiago olha para Mateus, Mateus olha para Lucas, Lucas olha para Marcos. Ninguém vai encontrar a resposta. E Pedro toma a palavra e ele vai dizer: eu sei quem tu és. Quem eu sou, Pedro? E Pedro declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nas entrelinhas, o que Pedro está dizendo é: eu sei
sei que o Senhor faz milagre, mas o Senhor não é só o Deus que faz milagre. Eu sei que o Senhor abre porta, mas o Senhor não é só o Deus que abre porta. Eu sei que o Senhor cura, mas o Senhor não é só o Deus que cura. O Senhor é o Cristo. O que Pedro estava dizendo é: o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu libertador. Está na hora de nós relacionarmos com Jesus da maneira correta. E nós viemos na igreja não por aquilo que Ele faz. Em instantes nós vamos clamar para Deus fazer milagre, e nós sabemos e cremos sem dúvida alguma que Ele é Deus de milagre. Aqui já vivenciamos muitos milagres, aqui já foi palco de grandes manifestações, ainda é, de grandes operações do nosso Deus. Mas a mente dos fariseus é: eu só creio nele se ele fizer um sinal, eu só creio nele se ele fizer alguma coisa. Jesus está nos chamando para um relacionamento maior com ele, e a gente precisa saber: o sinal já foi dado há mais de 2000 anos atrás. Aonde? Lá na cruz do Calvário. João 3,16: porque ele amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você que acredita que ele é o seu Senhor, que ele é o seu Salvador, levanta a mão direita para cima e dá o glória a Deus mais alto que você já deu em toda a sua existência. Ele é o meu Senhor. É hora da igreja começar a entender, é hora de nós começarmos a perceber quem de fato Jesus é. E qual é a frustração de muitos dos nossos irmãos? Porque alguns de vocês vieram aqui, e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram. Eu sei que muitos de vocês vieram em busca de um milagre. Quer ver uma coisa? Quem veio hoje em busca de um milagre, levanta a mão e dá um glória a Deus. Quem veio hoje em busca de um milagre, levanta a mão e dá um glória a Deus. Não há problema nenhum nisso, não há mal nenhum nisso, não há equívoco nenhum nisso. E certamente o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. O que eu não posso ser é irresponsável e dizer para todos vocês: o seu milagre vai chegar hoje. Eu não sou o Senhor, eu sou o servo, sou o instrumento. Muitos que estão aqui, seguramente pode ser o dia e a hora que Deus marcou para operar um milagre na sua vida. Eu creio que alguns de vocês foram marcados por Deus para viver o maior milagre de toda a tua história. Eu não tenho dúvida disso. Mas alguns vão sair daqui sem receber o milagre. E você precisa aprender: eu não me relaciono com Deus porque Ele faz milagre. Se Ele fizer o milagre, glória a Deus por isso. Mas se Ele não fizer, eu vou voltar, porque eu estou aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, porque Ele é o Senhor da minha vida. Quem pode dar glória a Deus mais alto para Ele, que é o Senhor? Ele vai perguntar aos discípulos: quem diz os homens que sou? Apenas um vai ter a percepção de fato quem ele era. Logo, Jesus vai compreender que não é todos os seus discípulos que estão andando com ele que sabe quem ele é. Eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui, o Jesus que você conhece é o Jesus que nós fragmentamos ele e apresentamos nos nossos altares. Esse Senhor fragmentado, Ele na segunda-feira, Ele é o Deus que tem uma palavra para a tua vida. Na terça-feira, Ele é o Deus que te prospera. Na quarta-feira, Ele é o Deus que abre porta. Na quinta-feira, Ele é o Deus que alcança a sua família. Na sexta-feira, Ele é o Deus que liberta. No sábado, Ele é o Deus que faz algo para a juventude. No domingo, Ele é o Deus que te dá uma boa semana. Algum erro nisso, pastor? Equívoco nenhum. Ele faz todas estas coisas, mas nós precisamos apegar ao sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário e saber que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, a
absolutamente nada vai me separar do amor que há em Cristo Jesus. Aqueles que não recebem o milagre quando querem, seguramente eles vão embora chateados. Aqueles que não recebem o milagre na hora exata que eles pedem, seguramente eles se decepcionam com a fé, quer sair da igreja, vai embora do culto murmurando. Mas aqueles que adoram a Jesus pelo sacrifício que ele fez, ele está gemendo, mas está sentado dizendo: eu sei que o Senhor é Deus. Ele está passando uma luta, mas o coração está glorificando e dizendo: o Senhor não fez hoje, mas eu sei, e continuo dizendo que tu és o Deus da minha vida, que tu és o Deus da minha existência, que tu és o Deus que pode fazer todas as coisas tornarem possíveis para mim. Tu és o Deus. E se eu dissesse para você que hoje ele não vai mover na sua vida, você continuava adorando a ele ou não? E se eu te dissesse que Deus não vai te curar hoje, você o adoraria ou não? E se eu te dissesse que hoje ele não vai revelar a tua vida, você o adoraria ou não adoraria? Nós fragmentamos a Jesus. E o fato de fragmentá-lo, nós estamos resolvendo problemas paliativos da nossa vida. Você quer que ele abra uma porta para você, mas não é só isso que ele quer fazer. Partindo de toda a sua caminhada com Jesus, a pergunta para nós é: quem você diz que Jesus é? Quem Jesus é para você? Parece ser uma pergunta simples, mas 90% das pessoas que estão aqui hoje podem não ter a resposta desta pergunta. Quem Jesus é? Alguns dirão: ele é o Deus que cura, mas ele é só isso. Alguns dirão: ele é o Deus que restaura, mas ele é só isso. Está na hora da gente voltar à pureza da palavra. E a única coisa da essência que precisa ficar em nós é: eu tenho um Jesus que morreu na cruz do Calvário, e todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter vida eterna. Nós moraremos com o Senhor para sempre na eternidade, qualquer dia desse. Quem Jesus é? Quando Jesus alerta: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, o que Jesus está declarando é: a mente deles está poluída. Eles só vão conseguir crer se houver um sinal da minha parte. E nós cremos que Deus faz sinal. Nós cremos, a Bíblia mesmo diz que os sinais seguirão aqueles que crê. Quantos aqui crê que o nosso Deus ainda opera milagre? Levanta a mão direita. Mas eu não posso condicionar a minha caminhada, a minha fé em Cristo, a partir do que os meus olhos veem o que Ele vai fazer. Tem alguém que está sentado aqui, que até agora não deu um glória a Deus, porque na mente dele está assim: eu só dou glória a Deus quando eu sinto. Tem alguém que está sentado aqui, que ele está assim: eu até agora não levantei a mão para celebrar, porque eu só celebro quando eu vejo algo extraordinário. Olhe para a cruz, querido, nada é mais extraordinário. Quando um homem saiu do céu, veio aqui na terra, ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a sua culpa, e ele diz lá no Calvário: está consumado, o preço foi pago. Eles têm liberdade em me adorar. Quem glorifica a Deus por este sacrifício, levanta a tua mão e dá um glória a Deus pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo no Calvário. O delicado é que muitas pessoas caminham com Ele há muito tempo e não sabem quem Ele é. O complicado é que muitas pessoas participam do corpo e do sangue dele, mas não sabem quem ele é. E a pergunta é retórica. Você responde a si mesmo: quem é Jesus para você? A pergunta é simples:
quem é Jesus para a igreja. Precisamos ser levados a esse nível de raciocínio para entender. Nós precisamos dizer na nossa casa, quando o nosso parente ver tudo virado ao avesso, a vida toda atrapalhada, você precisa saber quem Jesus é e dizer para ele: você só vai conhecer o Jesus que me dá paz quando você permitir ele entrar no teu coração, para ele colocar bonança e restauração sobre a tua vida. Ele é o Senhor que pode. Os discípulos, eles vão ser confrontados com a pergunta. Apenas um vai ter a resposta. E a resposta é clara: quem tu és? O Cristo, Filho do Deus vivo. Se Jesus não abrir a porta para você, se Jesus não te dar o milagre hoje, se Jesus não curar a tua enfermidade, se Jesus não fazer você prosperar, se Jesus não fazer a tua família prosperar, você tem um motivo que deve adorá-lo a Ele enquanto você viver. Era para você estar morto, mas a mão dele te resgatou da morte. Se você não, eu vou falar mais uma vez para ver se o segundo crente entende e dá um glória a Deus. Era para você estar morto, mas a mão dele livrou a nossa vida da morte. O salário do pecado é a morte. O pecado adâmico era para haver morte sobre a nossa vida, mas ele veio e diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você precisa adorá-lo porque ele te deu vida. Você precisa adorá-lo porque ele perdoou os teus pecados. Você precisa adorá-lo porque ele nos livrou da morte. Ele nos livrou da morte. Quando é que a gente começa? Quando é que a gente habilita-se para ver os sinais de Deus? Quando eu sei quem ele é. Quando você sabe quem ele é, tudo pode virar ao avesso. Você sabe quem ele é, você vai confiar que ele não perdeu o controle. E a palavra de Deus hoje para a nossa vida não é outra senão: hoje o céu se apresenta a você, e você sairá daqui com a certeza, sabendo quem de fato Jesus é. E quando você de fato tiver essa normativa, ou estiver claro para você esta afirmativa de quem Jesus é, se prepare. A depressão vai ter que sair do seu corpo, porque você sabe que Jesus é maior que a depressão. A enfermidade vai ter que sair do seu corpo, porque você sabe que Jesus é maior que a enfermidade. Quando você souber quem Jesus é, não vai precisar se desesperar quando a porta fechar. Você vai saber, ele é maior que a porta fechada. Ele está no controle, ele vai fazer algo grande acontecer, porque eu sei que ele é o meu Senhor, eu sei que ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor. Há um desespero gigantesco nos corações, porque as pessoas não se relacionam com Jesus e não o conhecem para saber quem ele é. Você precisa conhecer quem de fato é o Jesus da Bíblia. A ansiedade e o desespero têm tomado conta de muitos corações, exclusivamente por não saberem quem Jesus é. Temos pessoas vivendo crises incríveis, simplesmente por não conhecer esse Jesus, que ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas nesta oportunidade, o Senhor está nos dando, e Ele está dizendo: se você quiser, eu me revelarei a você aqui hoje. Se você quiser, eu me revelarei na tua vida, e você saberá que eu sou o seu Senhor e eu sou o seu Salvador. Ele é o Deus que se revela por intermédio da sua palavra. Os discípulos estavam prestes, eu caminho para o final.
a cair na mesma fermentação que a mente dos fariseus estavam. Se ele não faz o que eu quero, se ele não me mostra nenhum sinal, eu não consigo crer nele. Ei, irmão, ei, irmã, não é porque ele não fez o que você quer que ele deixou de ser Senhor. Não é porque ele não atendeu a sua necessidade que ele deixou de ser o Cristo. Não é porque ele não te deu a promoção no trabalho que ele não é mais Deus e Senhor sobre todas as coisas. Ele não fez, eu não sei te explicar o porquê. Seguramente porque não era a hora, não era o propósito deles. Mas quando você crê que ele é o Senhor da tua vida, todo culto que você vier, você vai entrar sabendo: eu tenho razões para adorá-lo, eu tenho razões para glorificar. Só quem tem razão para dar glórias a ele, levanta a tua mão e dá o glória mais alto que você já deu. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. E eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui, que você precisa de fato, para livrar-se desse desespero, para livrar-se dessa angústia, para livrar-se dessa tristeza que aflige a tua alma. Você precisa urgentemente conhecer esse Jesus que é, te apresentar o Jesus que faz. Por isso você se frustrou. Mas o Jesus que é Deus está lhe oferecendo uma oportunidade hoje aqui. E ele está dizendo: quer ter paz, quer ter alegria, é preciso entregar a vida a ele. Para ter paz, para ter alegria e para ter a certeza, há necessidade de entregar-se 100% a ele e dizer: não importa o momento, não importa a hora, não importa como, eu sei que ele não perdeu o controle e vai fazer alguma coisa. Esta confiança só é possível para aqueles que de fato têm Jesus no seu coração. E eu quero chamar diante do altar aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, aqueles que ainda não se decidiram em viver para ele. Eu gostaria que você levantasse a tua mão e viesse aqui diante desse altar com a mão levantada. Você que quer entregar a sua vida a ele, você que quer ter um relacionamento com ele, você que se afastou, eu quero orar por você, porque hoje ele está aqui de braços abertos, oh glória, para dizer a você: eu sou o Senhor da tua vida, eu sou o Senhor da sua história. Se tiver alguém, levanta a tua mão que vem aqui na frente, que eu quero abençoar a tua vida. Quando Jesus estendeu as tuas mãos, quando estendeu suas mãos para mim, eu era perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu as tuas mãos para mim, adore o Senhor. Quando Jesus estendeu as tuas, já tem uma vida vindo aqui pelo poder da palavra, as tuas mãos para, diga: eu era pobre, eu era tido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu as tuas mãos para mim. A igreja fica de pé adorando ao Senhor. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre e perdido, pecado. Adore, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando estendeu as tuas
tuas mãos. Quer entregar a vida a Jesus? Vem cá que a mão dele está estendida. Quando Jesus estendeu as tuas, quando estendeu a sua mão para, diga: eu era pobre, eu era sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as tuas mãos para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, pois na tempestade posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Quando ele estendeu as tuas mãos, Jesus está tocando o coração de alguém para vir se render a ele. Quando Jesus, venha, estendeu as tuas, quando ele estendeu as tuas mãos para mim, eu era sem Jesus. Quando estendeu as tuas mãos para mim, mais uma vez, quando Jesus estendeu as, quando ele estendeu a sua mão, eu era pobre, eu era perdido, quando ele estendeu as tuas mãos para mim. Diga: eu era pobre, eu era sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as tuas mãos para... Temos 3 vidas diante do altar. Na tua casa, você que está nos acompanhando pelo rádio, você pode também tomar essa decisão. A igreja que está aqui, estenda as mãos para essas vidas aqui diante do altar, porque hoje começa os melhores dias da vida destes que estão aqui diante do altar. Quem concorda assim, dá um glória a Deus de vitória. Com as mãos estendidas, estenda as mãos para cá. Começa todos dando glória, glória, glória a Deus. Mas adore a Ele forte, dando glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, nós te louvamos por estas vidas que estão diante do Senhor. E eles estão, meu Pai, fazendo uma aliança contigo, entregando a vida ao Senhor. Que o Senhor possa escrever uma nova história, que o Senhor possa abraçá-los nesta hora, e que eles sejam, meu Deus, alcançados pela tua graça, alcançados pelo teu favor, alcançados pela tua misericórdia. Toca neles, meu Pai, liberta, restaura, transforma, e que a casa, o lar e a família seja, meu Deus, abraçados por ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podem aplaudir Jesus. Parabéns para vocês, viu? A igreja aplauda Jesus uma vez mais forte. A igreja aplauda Ele mais forte, dando glória, dando aleluia.